Olá, estamos iniciando, através da TV Supli, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro do CEAN, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor da Universidade de Brasília, Nelson Fernando Inocêncio da Silva. Vamos revisitar a formação do nosso convidado e vamos enfatizar a importância das artes nos processos de educação e discutir os caminhos para a extinção do racismo no Brasil. O nosso convidado é graduado e mestre em comunicação pela Universidade de Brasília e doutor em artes também pela UNB. Atualmente é professor do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da UNB. Atuou como coordenador de curso de graduação e foi membro do comitê gestor do Programa de Iniciação Científica. Foi também coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAN, na Universidade de Brasília. Suas pesquisas articulam história da arte, estudo da cultura visual e estudos das relações raciais. Muito obrigado, professor Nelson Fernando Inocêncio da Silva, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua formação básica e os caminhos que os levaram para a área da comunicação e das artes. Obrigado, meu colega e amigo Isaac Reutemann. É um prazer poder partilhar consigo esta entrevista, participar dessa entrevista, ser perguntado, né, sobre essas questões que são tão importantes, sobretudo na atual conjuntura. Eu entro na Universidade de Brasília em 1980, no antigo departamento de desenho, né? Como o senhor sabe, a universidade passou por muitas mudanças. Outrora existia o ICA, que era o Instituto Central de Artes, que agregava artes, o curso de arquitetura, o curso de comunicação, os cursos de artes. Quando eu ingresso na UNB em 80, já havia acontecido uma fragmentação, o ICA não existia mais, né? E eu então entro naquele outrora chamado Departamento de Desenho para cursar Educação Artística, licenciatura em Educação Artística, né? Eu fiquei mais ou menos 2 anos no curso de Educação Artística, mas meu curso naquela época passava por uma crise, eu diria que era uma crise que afetava muito a estrutura do curso. Havia inclusive a possibilidade de fechamento do curso de Educação Artística. E aí, lamentando aquela situação, eu acabei fazendo um movimento em direção ao curso de comunicação. E na comunicação eu fui para a publicidade, porque como eu tinha um potencial com as artes visuais, eu gostava muito de trabalhar com desenho e pintura, eu fui para o curso de comunicação pensando na área de criação, que na verdade naquela época não existia no curso de publicidade da UNB. Eu só me dei conta disso depois, mas eu já havia migrado para o curso. E também um dos meus interesses no curso de comunicação, na graduação, era uma das minhas preocupações era exatamente a subrepresentação negra na mídia nacional.
A TV, sobretudo a TV, era muito mais excludente do que é hoje. Não estou dizendo que hoje ela seja inclusiva como nós gostaríamos que ela fosse, mas ela já foi muito mais excludente, né, no passado, naquele período, né, que a gente estava vivendo o processo de redemocratização do país, né. Então, na comunicação cursei publicidade e propaganda, né. Isso, eu terminei a graduação em 85, em 89 eu volto para a Faculdade de Comunicação para cursar o mestrado. E no mestrado eu tenho a oportunidade de desenvolver as reflexões voltadas exatamente para a questão da subrepresentação negra no espaço midiático. E aí eu desenvolvo uma dissertação que reflete sobre o trabalho protagonizado pelo ativismo negro, no sentido de construir imagens positivas da população negra a partir de vários cartazes que foram por mim estudados. A dissertação chamava-se Consciência Negra em Cartaz. Foi defendida em 1993, mas se não me falha a memória, 93 eu defendi a minha dissertação de mestrado e continuei interessado no mundo acadêmico. No mesmo ano, eu fui aprovado no concurso para professor do quadro no Departamento de Artes Visuais, porque eu não tinha me divorciado das artes. Embora na comunicação, eu continuava flertando com as artes, inclusive eu continuava produzindo artisticamente. Ou seja, eu sempre tive, como vocês sabem, comunicação e arte são áreas afins. E eu sempre tive entre as duas. Eu sempre tive num intervalo ali entre as duas. E então, em 93 eu fiz o concurso, em 95 eu fui chamado para dar aula no Departamento de Artes Visuais. Permaneci lá até hoje, né? E na primeira década deste século XXI, eu entrei no programa de pós-graduação para fazer o doutorado. Fiz o doutorado sobre o Museu Afro-Brasil, como vocês sabem, um museu que foi criado em São Paulo em 2004. E eu fui pesquisar a importância, a relevância, o significado desse museu para a valorização, para a visibilidade da cultura negra, das referências de matrizes africanas no Brasil, né? Então foi assim que eu fui construindo o meu caminho, né? Academicamente, e também o caminho acadêmico acabou se fundindo ao profissional, e eu estou aí na Universidade de Brasília, no mesmo departamento onde eu fiz o concurso e fui inserido nesse departamento há 25 anos atrás, exatamente 25 anos atrás. Gostei muito da sua expressão, né? Continuei a flertar com as artes, né? Que eu acho até que é um lema que qualquer ser humano tem que ter, de flertar durante toda a sua vida, né? com as artes. E nesse contexto, professor Nelson, poderia enfatizar a importância das artes na educação? Sim, Reutemann. Nós, desde o começo, né, assim, da nossa formação, a educação básica e depois a educação na universidade, nós somos muito tentados a acreditar que nós, seres humanos, somos seres absolutamente racionais. Essa máxima cartesiana que nos leva a acreditar que somos somente racionalidade, isso, na verdade, empobrece a nossa percepção em relação aos processos cognitivos. Ora, as artes, no cenário da educação formal, elas chegam exatamente para demonstrar que nós não somos única e exclusivamente pessoas racionais, mas que nós podemos aprender pelos sentidos, né? É para isso que existe a estética, né? O que é estética, né? É a possibilidade de você aprender também pelas experiências sensoriais, né? Então, o que eu quero dizer é que você pode, a partir da experiência com as artes, entender também que a gente aprende pelos sentidos. É possível aprender pelos 5 sentidos, pelo tato, pelo olfato, pela audição, pelo paladar, né? A gente pode aprender, e as artes, elas apontam nessa direção, né? Eu particularmente sou do campo das artes visuais, mas nós temos no
no IDA, no Instituto de Arte, nós temos o departamento de música, nós temos o departamento de artes cênicas, nós temos o departamento de artes visuais, nós temos o departamento de design. E tudo isso aponta para essa direção, no sentido de dizer que os processos cognitivos eles não se dão única e exclusivamente por essa racionalidade que tenta nos impor, né? Mas também por outros processos. A inteligência, hoje em dia a gente fala que as inteligências são plurais, né? Então você pode desenvolver a inteligência não única e exclusivamente por essa via de absoluta racionalidade, mas também aprender pelos sentidos. Então, para mim, esse é um aspecto fundamental, né? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que isso só vale para artistas. Não, esse aprendizado, como eu disse, a educação pelas artes, ela é para todas as pessoas que têm algum interesse de aprender por intermédio das suas sensibilidades, né? Então, a aprendizagem pelo sensível é o que nos oferecem as artes. E isso, o fato de você ser físico, o fato de você ser químico, o fato de você ser matemático não te impede, por exemplo, de ter experiências estéticas importantíssimas que, inclusive, podem ser estimuladoras do seu processo específico enquanto alguém de uma área que não é exatamente a área de artes, entendeu? Então, é isso. Nós vivemos numa cidade, eu sou de uma geração que, por exemplo, muitas pessoas que não tinham formação em artes estudaram na escola de música, por exemplo, de Brasília, porque era importante ter uma formação artística, percebe? Nós tínhamos as chamadas escolas parque, né? Que contribuiu para a formação de muita gente que não se tornou artista. Porque isto faz parte do processo de formação das pessoas. Aprender pelas sensibilidades também faz parte do nosso processo de formação. É nesse sentido que eu vejo que as artes são importantes, né? Muita gente que não trilhou o caminho das artes teve formação artística. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Entendeu? Concordo plenamente, né? E a gente pode fazer uma homenagem, né, a Anísio Teixeira, né? Sim. Escola Parque, né? Que introduziu a Escola Parque, mostrando que não é só aprender a ler a educação, mas sobretudo pensar, criar, admirar. Concordo plenamente. Professor Nelson, na sua tese do doutorado, abordou a temática do Museu Afro-Brasil no contexto da diáspora. Sim. Poderia destacar os principais pontos deste trabalho? Bom, obrigado, assim, muito interessante. É sempre bom falar de uma tese, né? Porque a tese tem muito a ver com o que a gente pensa academicamente também, né? Isaac, na verdade, eu tinha a intenção de escrever sobre esse museu, porque, como eu disse, ele foi inaugurado em 2004. Eu ingresso no programa de pós-graduação em artes da UNB em 2007. Então, o museu tinha 3 anos. E aí eu já havia procurado estabelecer um diálogo com o diretor do museu, que é um artista, colecionador, curador, e também com a experiência em gestão de espaços culturais, que já tinha sido, inclusive, diretor da Pinacoteca de São Paulo, que é o senhor Emanuel Araújo. E aí o meu trabalho foi exatamente tentar entender qual era o propósito daquele museu, porque havia um questionamento, existe até hoje questionamento, porque é um museu que não se caracteriza nem como um museu etnográfico, nem como um museu histórico, nem como um museu de artes. Na verdade, ele é tudo ao mesmo tempo, né? E esta condição do museu, o museu tem uma característica, digamos assim, um tanto eclética para aqueles pesquisadores que são mais tradicionais quando pensam museus, né? Essa questão assim, apresentada por esses intelectuais que questionam muito o museu na sua concepção, isso me chamou muita atenção. E eu fui pesquisar o museu e entender que ele na verdade, o maior acervo sobre cultura negra, possivelmente nas Américas. Talvez não se igualando à experiência afro-estadunidense, né? Porque os Estados Unidos, obviamente, nas Américas, eles constituem uma experiência à parte. Mas eu estou falando que, se a gente pensar a América Latina, por exemplo,
não tem um espaço cultural, não existe um museu com um acervo tão expressivo. E conversando com o senhor Emanuel Araújo, sobre quem eu escrevi uma biografia, uma breve biografia, eu falei, a conversa que eu tinha com ele era no sentido de tentar entender por que aquela, né, daquela abrangência e de um acervo tão gigantesco. E ele dizia, olha, ele dizia e diz, porque ele é vivo, nós precisamos mostrar para esse país o que ele não sabe, o que ele desconhece sobre a presença negra. Então eu preciso ser assim, né? Eu preciso mostrar isso de uma maneira gigantesca, para que não exista dúvida, não pairem dúvidas sobre a dimensão desse legado negro no Brasil, que obviamente foi muito mais do que o trabalho servil, né? Reduzir a presença negra ao trabalho servil é um equívoco, e o tempo inteiro nós falamos disso. Óbvio que houve o sequestro, óbvio que as populações negras, os povos negros foram obrigados a vir para o outro lado do Atlântico, né? É o fenômeno da diáspora negra, mas essa diáspora, ela não representa apenas, ela não pode ser interpretada apenas pelo trabalho servil, ela tem que ser interpretada por toda porque essas pessoas também eram, né, portadoras de cultura, portadoras de conhecimento e saberes, e tudo isso influencia a cultura brasileira, quer queira, quer não, né? Então o museu tem essa propósito, já são 16 anos de sua existência, agora em 2020, e eu acho que é importante, né? Eu não sei, não tenho certeza, mas muito provavelmente a minha tese tenha sido a primeira sobre aquele espaço cultural que continua sendo da maior importância para a cultura brasileira. Não só para a cultura negra, mas para a cultura brasileira como um todo, né? Sem dúvida, professor Nelson, os museus são muito incipientes no Brasil, né? Tanto de história, cultura, de ciência e tecnologia, enfim. Se a gente vai nas grandes cidades, né, Nova York, Londres, Paris, em algum museu, a gente vê aqueles museus cheios de estudantes, né? Eles saem da prisão, que é a sala de aula, e vão ser educados, ter conhecimento, ter a sensibilidade, admirar a estética, né? Sim, sim. Por um tempo, eu trabalhei em Israel, né? E quando eu ia ao museu em Israel, tinha estudantes do ensino básico, e por questões de segurança, os professores usavam metralhadora para se ocorresse alguma violência. O clima estava, na época que eu fui, estava muito tenso. Então, mesmo assim, com a segurança, se levava as crianças e os estudantes para o museu. Parabéns por essa sua tese, né, que enfatiza a importância da cultura e da influência negra, como dizia Garcia Ribeiro, na constituição do povo brasileiro. Professor Nelson, em suas pesquisas, tem estudado as relações que permeiam o racismo. Poderia formular estratégias no campo cognitivo que busquem a superação do racismo? Sim, meu caro. A gente, óbvio, né? Certezas nós não temos, mas nós podemos pensar estratégias. Nós não temos garantias da eficácia, né, se elas serão eficazes, mas isso não nos impede de pensar estratégias. Como foi dito na minha apresentação, sou uma pessoa do campo das artes e eu penso muito, entre outras coisas, cultura visual, as relações entre representação negra e a cultura visual que nós temos. E não é novidade nenhuma que nós não conseguimos vencer o legado colonial. A gente está discutindo decolonialidade agora, por exemplo, por quê? Porque as heranças coloniais, os ranços coloniais ainda são muito frequentes. Eu diria para você, por exemplo, se alguém me pergunta, mas como, professor? Olha, imaginemos, por exemplo, a planta baixa, para quem é da arquitetura, a planta baixa de um móvel. Não precisa ser suntuoso, não precisa ser luxuoso. Aí você tem naquela planta baixa a representação do legado colonial.
Aonde? Quando você tem a dependência completa de empregada, né? Quando você tem área de serviço, quando você tem aquele espaço, aquilo ali é reinvenção da senzala, não é? Então, o que eu estou dizendo isso? Eu só estou dando um exemplo, eu poderia usar vários outros exemplos, mas só para se ter uma ideia de como nós não nos desvencilhamos dessa relação colonial. Como existe no Brasil ainda um imaginário de Casa Grande. Né? E quando eu digo que existe um imaginário da Casa Grande, não é dizer apenas que os herdeiros da Casa Grande pensam como a partir da Casa Grande, mas que muitos de nós, mesmo que não sejamos herdeiros da Casa Grande, pensamos como se fôssemos os poderosos, pensamos como se fôssemos os senhores de engenho. Ou seja, muitas vezes nós reproduzimos as ideias que são ideias que pertencem ou que são originárias das elites econômicas e políticas deste país. Percebe? E muitas vezes também as elites culturais. Então, o que eu penso quando eu falo assim, pensar estratégias, ao meu ver, e do meu lugar de fala, já que é uma expressão tão utilizada ultimamente, né, como professor de artes, e que pensa, sobretudo, a produção de imagens no nosso contexto, no nosso ambiente, eu acho que a gente precisa produzir conhecimento, mas não conhecimento apenas para estudantes negros e negras. A gente precisa produzir conhecimento, inclusive mostrando para a sociedade como um todo o quão ignorante ela é ao não reconhecer esta presença negra, essa presença substantiva negra na formação da cultura brasileira. Eu acho que a gente pode desenvolver estratégias e acho que não só pode, como a gente deve. Eu, por exemplo, sou professor, eu estou dando disciplinas com conteúdo sobre presença negra no Brasil, sobre presença indígena, e eu tenho alunos que ficam assim, eu não tinha ciência disso, eu não tinha conhecimento. Então, sobretudo, a estratégia para nós que somos docentes, ela passa inevitavelmente pelo currículo, né? Por um currículo mais democrático, por um currículo mais aberto aos múltiplos conhecimentos e saberes. Percebe? A Universidade do Brasil tem falado muito em internacionalização. Quando eu penso na internacionalização, é óbvio, professor, que eu não estou olhando somente para os países desenvolvidos, mas eu estou olhando também para os nossos pares, né? Os outros países subdesenvolvidos que têm também quadros importantíssimos que podem contribuir para a nossa formação. Né? Professores de países africanos, professores de países sul-americanos, que também são referências, porque o erro é essa dependência e esse pensamento ainda marcado pela colonialidade, marcado pela herança colonial, de achar que somente o mundo estadunidense ou europeu pode nos trazer algum ganho em termos, né, quando a gente fala do diálogo. Né? A gente tem que dialogar, sobretudo, o diálogo sul-sul, as relações sul-sul, a gente precisa pensar muito nessas relações sul-sul. Né? Eu, quando penso a UNB internacionalizada, eu estou pensando aqui também, obviamente, professores chilenos, professores e professoras uruguaias, venezuelanas, jamaicanas, nigerianas, angolanas. Eu acho que a gente tem que pensar se é internacionalização independente independente de uma visão de hierarquização cultural que privilegia o pensamento do Ocidente, o mundo ocidental, percebe? Então, essa pergunta ela não é simples, né? Ela é uma pergunta que exige muito da gente. Mas eu falo que a estratégia principal para a gente é o currículo, ou são os currículos. Os currículos ainda são muito eurocêntricos. E para a superação do racismo, os currículos, primeiro, a gente precisa abrir mão dessa perspectiva eurocêntrica. Né? Esse é um debate que já dura décadas e a gente precisa avançar nisso. Tá? Eu acredito nessa dimensão. Quer dizer, uma das estratégias possíveis e prioritárias, no caso da formação acadêmica, seria a flexibilização dos currículos e a possibilidade desses currículos abordarem questões que jamais foram abordadas na universidade, né? Como questões centrais, não como questões periféricas. Né? É isso. Sem dúvida. Eu acho que esse ranço colonialista, né, precisa ser extinto. Né? Realmente, nós precisamos ainda
declarar a independência do Brasil, que foi um ato retórico, né? E a Lei Áurea ela não acabou, sob algumas dimensões, né? Me lembro, o professor Nelson ressaltou, eu dei aulas na Universidade de 1972, aulas regulares, né, até 95, e na década de 70 e mesmo 80, eram raros os estudantes negros, né? Muitos deles eram de convênios com Sim. países africanos, né? E mais raro ainda ter colegas docentes negros, né? Hoje, recentemente, no ano passado, antes da pandemia, eu dei uma aula na UNB e o panorama, né, é completamente diferente. Que bom! E a nossa universidade, junto com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi pioneira na política de cotas, e vamos fazer um cenário que no futuro a gente não precise mais de política de cotas, né? Todos os brasileiros são iguais e tem que ter as mesmas oportunidades, né? Independente da crença, da cor, enfim. Professor Nelson, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Bom, eu gostaria de dizer aos jovens que nos assistem que não basta nós, como país, como sociedade brasileira, exaltarmos a diversidade. Nós precisamos, sobretudo, respeitar a diferença. Porque senão a gente acaba fazendo parte de um grande paradoxo, né? Quer dizer, o Brasil o tempo inteiro se fala que é um país que tem uma diversidade fantástica. O essencial é que aprendamos a respeitar as diferenças, não é? E aí eu estou falando, óbvio, aqui o foco é a questão racial, mas a gente sabe que existem várias outras diferenças, não é? Assim sendo, eu tenho entendimento e quero dizer, a mensagem que eu deixo para os estudantes, e os estudantes da Universidade de Brasília, é que compreendam que, na verdade, mais do que compreendam, se interessem, que tenham também como perspectiva, como meta, a interação com os diferentes, né? Sobretudo, porque muitas vezes gostar, essa questão do afeto é um outro aspecto que é mais delicado. Mas o imprescindível, eu diria, aliás, eu digo que o imprescindível é o respeito em relação às diferenças. Esse é o ponto principal, é o ponto de partida para que a gente desenvolva outras ações em relação à convivência, ao pluralismo, né? Quer dizer, uma sociedade plural, e só haverá sociedade democrática se ela for plural. Eu não vejo possibilidade nenhuma de uma... Quem está no campo democrático, quem entende que pertence ao campo democrático, não pode abrir mão deste interesse, o respeito às diferenças. Então, o que eu chamo a atenção para a sociedade, para os estudantes, sobretudo, é que aprendam a lidar com isso, né? Nós somos um país que a gente aprendeu, no âmbito das nossas relações, no âmbito popular, digamos assim, nós achamos, muitas vezes, inadvertidamente, equivocadamente, que é legal ser... não ter muito zelo com, né? Fazemos piadas com os diferentes, piadas racistas, piadas homofóbicas, piadas misóginas, não é? E achamos que legal, ser brasileiro é isso, ser brasileiro é tratar com um certo esculacho as diferenças. A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa refletir sobre isso porque isso tem causado danos terríveis, né? Então, ponto de partida, assim, a mensagem que eu deixo para estudantes desta universidade é que não abram mão, não prescindam do respeito
as diferenças. Este é o ponto de partida. O que vier depois daí, para somar, será muito bom, será absolutamente importante. Não é? É esta mensagem para para a nossa universidade. Perfeita mensagem, né? Respeitar as diferenças vão causar, em vez de divergência, convergência. Né? Exatamente. Professor Nelson, muito obrigado pela oportunidade dessa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a preciosa atenção de todos que nos acompanharam e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!